Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre a série Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir. Essa daqui é uma fantasia jovem adulta, é recomendada acima de 15 anos, mas na minha opinião, eu acho que é uma série muito mais com um pezinho para uma fantasia adulta. Não só em questão do enredo ser muito mais maduro, mas em questão também dos personagens. Eu acredito que esses personagens, eles têm uma visão, têm uma cabeça muito mais madura do que eu vejo em muitas outras fantasias jovem adulta. Então, na minha opinião, eu considero essa daqui uma série de fantasia adulta e eu vou contar melhor para vocês. São 4 livros. O primeiro é Uma Chama Entre as Cinzas. O segundo é Uma Tocha na Escuridão. O terceiro é Um Assassino nos Portões. E o último livro é Um Céu Além da Tempestade. A série é lançada pela editora Verus com a tradução do Jorge Ritter. E não se preocupe que o vídeo não vai ter spoiler. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história, sobre as minhas impressões dessa leitura. Então, antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, também curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Também faça parte do clubinho de membros, no botão aqui Seja Membro, você vê seus benefícios e acaba ajudando com o meu trabalho também. Então, sobre o que é a história de Uma Chama Entre as Cinzas? Nós temos como protagonista a Laia, que é essa moça aqui em todas as capas do livro. No começo da história, ela presencia o seu irmão sendo preso e sendo acusado de traição. E daí ela acaba procurando alguns rebeldes para se aliar a eles, porque eles acabam prometendo ajudá-la a tirar o seu irmão da prisão. Mas para ela resgatar o seu irmão, para ela conseguir isso, ela vai ter que se passar por uma espiã dentro da academia militar do Império, aqui desse universo que a Sabaa Tahir criou. E ela vai se passar de espiã, se tornando uma escrava da comandante dessa academia militar, que é uma das pessoas assim mais horríveis e cruéis que vocês vão encontrar aqui na história. E essa comandante também tem um filho, só que ele é um filho que ela meio que renegou ele, que é o Elias, e ele é o melhor soldado ali da academia do Império. Mas, por outro lado, o Elias, ele vai contra tudo o que ele foi treinado para aplicar. Ele é contra a tirania que existe nesse lugar. Então, ele é um soldado rebelde, digamos assim. Então você fica o livro todo esperando aí essa faísca de rebelião acender nesse personagem que vai contra tudo ali o que ele tá sendo treinado. Ele tem tudo para ser um personagem que poderia ajudar muito a Laia, e esse é a grande questão aqui do livro. Você fica esperando muito o encontro desses dois personagens que acabam sendo os dois protagonistas da história, mas tem mais uma personagem que ganha muito protagonismo, não aqui, mas também nos outros livros principalmente, que é a Helene. A Helene é a melhor amiga do Elias e ela também é um dos soldados ali da academia militar. E, gente, ela é uma personagem incrível também, que vocês precisam muito ficar de olho aqui no primeiro livro, porque ela vai ser muito bem desenvolvida nos outros livros. E é essa história que começa a série nesse primeiro livro. E eu acho que ele é um livro para te apresentar um pouco como que funciona esse império, como que funciona os personagens que estão no poder, como que funciona essa causa rebelde, né? Porque a Laia acaba se aliando a um grupo de rebeldes, então você vai tentar entender ali quais são os propósitos deles, se eles realmente querem ajudar a Laia ou se eles estão usando ela, em quem que a Laia pode confiar, principalmente, que é uma das grandes questões que nós encontramos no livro, porque ela é uma personagem que dá realmente o seu sangue para ajudar o seu irmão, para resgatar ele. Ela faz tudo, assim, pela sua família. Então é uma personagem, assim, com sangue nos olhos, que é capaz de fazer tudo para recuperar o irmão. É esse o jogo que nós temos aqui nesse primeiro livro, e você vai estranhar um pouco a questão da fantasia de coisas mágicas. Você vai ficar se perguntando, tem coisas mágicas nessa série? Tem realmente fantasia fantástica? Porque esse primeiro livro, ele tem muito mais cara de distopia, né? Pela essa sinopse que eu contei para vocês. Mas nós temos sim uma parte mitológica
mitológica na história. Aqui nesse primeiro livro, ela fica bem de plano de fundo, que é em relação a uma mitologia dos djinns. Os djinns são os famosos gênios da mitologia árabe e a autora implementou essa mitologia na história de Uma Chama Entre as Cinzas. Mas aqui no primeiro livro, você só tem assim um fundinho dessa história. Ela vai sendo desenvolvida ao longo dos livros, então esse daqui é mais ou menos a explicação de como é que funciona a história do primeiro livro. E no segundo livro, então, é que ele avança muito mais para uma parte fantástica da história. Porque além dele estar evoluindo um pouco dessa mitologia dos djinns, nós também temos um outro elemento fantástico que eu não posso contar para vocês, gente. Eu não posso contar porque seria spoiler. Mas digamos que envolve coisas sobrenaturais. É isso que eu posso falar, gente, sério, vocês vão se surpreender muito quando encontrar esse elemento na história, mas são forças sobrenaturais, forças sombrias que estão envolvidas aqui no livro também, que envolve muito um dos nossos personagens. Um desses 3 protagonistas acaba tendo uma grande reviravolta nesse segundo livro e vocês vão ficar muito impactados com a direção que a história desse personagem vai seguir a partir do segundo livro, e é uma das coisas que eu mais gostei nessa série, é o quanto esse caminho mudou muito do primeiro livro para esse segundo. Eu acho que o segundo ele surpreende muito mais em algumas questões que você não imaginava que poderia acontecer com certos personagens. E também, gente, esse daqui é o livro das reviravoltas, porque tem uma outra reviravolta incrível, que é assim o que eu mais gosto de encontrar em livros de fantasia. Eu acabei encontrando nesse segundo livro. Esse plot twist que tem aqui é algo muito legal, que eu acabei gostando muito. E como vocês podem ver, eu falei da Helene, aqui no segundo livro ela já aparece aqui na capa, porque ela ganha muito protagonismo aqui no segundo livro, por conta das questões que aconteceram na academia militar lá no primeiro livro. Após esses eventos, ela acaba ganhando muito destaque ali dentro do Império. Então ela é a personagem que mais tem contato com as pessoas poderosas ali do Império. Digamos que a gente vê essa visão da história, tudo que pode acontecer em relação a esses vilões, que tem a comandante, tem o imperador, tudo é envolvido com a personagem da Helene. Então, se você gosta dessas partes mais políticas, mais militar, você vai encontrar tudo isso em relação a essa personagem que também acaba ganhando protagonismo. Olha, no terceiro livro nós também temos os 3 aqui na capa, e eu acho que a partir desse terceiro livro a gente vê muito bem que cada um desses 3 personagens representa um elemento da história, representa algo diferente da fantasia. Por exemplo, nós temos as questões mágicas e sobrenaturais, nós temos as questões da luta por causas pelo povo, né, a rebelião, nós temos a parte política e militar, e cada um desses personagens representa algo dessa fantasia, e eu gostei muito de como cada personagem está envolvido com isso. Cada um ganha o seu protagonismo na história, cada um tem os seus motivos para lutar. E nesse terceiro livro, eu acho que você acaba conhecendo um pouquinho melhor os personagens, principalmente a Helene e o Elias. Eu acho que eles foram personagens que foram muito bem aprofundados nesse terceiro livro. E é aí que eu quero entrar numa questão que eu acho que é um ponto negativo na história pra mim, que é a personagem da Laia. Eu acho que ela ficou muito apagada em relação aos outros livros, e foi nesse último livro que eu encontrei a protagonista que eu queria. Aquela protagonista que eu achei que era a principal desde o começo do livro, né? Até porque a história começa com ela. Eu sentia que faltava um pouco de envolvimento nela em várias coisas que aconteciam nos livros. Eu achei que a autora deixava ela um pouquinho de lado, que deixava os outros personagens fazerem algumas coisas por ela, ao invés dela realmente se destacar mais na história. Então era algo que eu vivia reclamando, assim, desde o primeiro livro, e que era algo que não me fazia dar 5 estrelas pra história e amar tanto a série. Mas daí, quando eu cheguei aqui no 4º livro, na conclusão, eu encontrei essa personagem que eu queria. Todo o envolvimento dela na trama final, nas questões finais
emocionais aqui que estão sendo resolvidas. É muito legal e eu gostei muito dessa personagem. Também tem essa questão da foice aqui da capa, gente. Além de ficar lindo aqui nessa imagem, tem toda uma questão muito importante para a história desse quarto livro. O envolvimento dela com essa foice é incrível, gente. Essa daqui foi uma fantasia que me envolveu mais na conclusão. As resoluções que tiveram aqui no final foram concluídas de forma satisfatória para mim. Eu acho que a única reclamação que eu poderia falar do final é em relação ao confronto final com vilões. Esse confronto eu achei que ficou um pouquinho fácil demais. Ou até um pouquinho confuso, um pouquinho estranho em relação ao que realmente o vilão pretendia fazer. Eu não curti muito, sabe? Pareceu assim que eu terminei e percebi que esse confronto, essas motivações do vilão e tal, não me agradaram muito. Eu ainda tô pensando sobre isso, mas é uma questão assim mínima que, digamos, esse seria o ponto negativo da conclusão da história. Mas em relação ao vilão, tem um grande ponto positivo em relação a toda a série. É que quando você começa o primeiro livro, você não imagina aonde a história vai parar em relação aos vilões. Como eu falei pra vocês, ali no segundo livro tem uma baita reviravolta, mais de uma reviravolta que muda muito o caminho dos personagens. Muda muito a direção da história também, mas envolvendo a parte mitológica. Então, quando você começa o primeiro livro, parece muito que ele é um livro de rebelião, um livro político que envolve o império e a tirania, mas conforme você vai lendo o segundo, o terceiro livro, você vai vendo que ele vai se aprofundando mais na parte mitológica da história, na parte fantástica ali, que tem magia, que tem poderes, que tem seres sobrenaturais. E é essa a cereja do bolo dessa história, gente. Ele é um livro que envolve vários elementos fantásticos que eu gosto muito e por isso que me conquistaram bastante. Toda essa parte mágica me pegaram muito de surpresa e eu acabei gostando muito de toda a mitologia do livro e eu acho que é o ponto mais positivo que você vai encontrar durante essa leitura. Mas tem outra coisa que eu acho que vai agradar muito vocês, que é o romance, gente. Essa daqui é uma fantasia que tem romance. No começo, nós temos dois triângulos amorosos, digamos assim, porque nós temos dois personagens que estão envolvidos com outros dois personagens. Então, eu diria que são dois triângulos amorosos e você não tem noção de como que vai ser esse drama romântico no primeiro livro. Mas conforme vai passando os livros, você vai vendo que realmente é os dois personagens aqui que foram feitos um para o outro, que eles vão ser o casal da história. Eu acho o triângulo amoroso muitas vezes desnecessários em fantasia e eu acho que nesse daqui também não precisava dessa dúvida que tinha no primeiro, até no segundo livro. No segundo livro também tinha várias dúvidas em relação a par romântico. E daí no terceiro livro que ficou mais definido o nosso casal e aqui no último livro você só fica suspirando e esperando uma migalhinha, sabe? Quando você fica esperando uma migalhinha do casal. É isso que eu fiquei esperando nesse quarto livro. Então, gente, ele não é um romance meloso ou um romance instantâneo, sabe? Que acontece desde o começo e fica todo um negócio romântico a série toda. Não, gente. Essa daqui é uma fantasia que ela se desenvolve aos poucos. Tem muita coisa acontecendo que atrapalha desse casal ficar junto. Muita coisa mesmo, gente. É quase impossível eles ficarem juntos, sério. Então você fica querendo migalhas de alguma faísquinha, alguma coisa entre eles e é nesse último livro que realmente vai entregar alguma coisa em relação ao romance. Então pra quem gosta de romance, já vão esperando algo mais lento que vai se desenvolver aqui no último livro. Mas é sim uma fantasia com romance que você fica shippando o casal desde o começo da história. Em relação à parte política, eu achei que a autora conseguiu desenvolver muito bem a questão de um povo oprimido, de um governo muito tirânico. É um mundo muito brutal que nós temos aqui e ninguém desafia esse império, né, por conta do que eles são capazes de fazer com pessoas que se atrevem a fazer isso. Então é algo assim bem triste em relação ao povo, em relação à cultura que nós temos aqui na história do livro e a autora conseguiu trabalhar muito bem essas questões. O livro ele fala de escravidão também, até porque a personagem no primeiro livro
livro, ela acaba se tornando uma escrava, então ela acaba sendo muito torturada no primeiro livro. E esse é um gatilho que eu preciso muito avisar vocês, gente. O livro, ele trata a escravidão de uma forma muito pesada e tem cenas muito explícitas de tortura mesmo da personagem. Ela acaba sangrando e sofrendo muito pela causa que ela tá envolvida. Então é uma personagem guerreira e incrível, gente, como eu falei pra vocês. Por isso que eu tava esperando muito mais o destaque dela ao longo dos livros e eu acabei encontrando isso mais no último livro. Então, gente, o primeiro livro, ele é muito pesado, ele tem cenas bem pesadas, por isso que eu falei pra vocês que eu acho que ele é um livro muito mais adulto por conta dessas questões mais sobrecarregadas, assim, da história. Ele não tem coisas, assim, leves e divertidas de ir acompanhando como tem em muitos livros jovem adulto. Nesse daqui eu achei que ele tá muito mais sobrecarregado em questões políticas mais pesadas em relação ao governo que tem aqui. E os personagens eu achei eles muito mais maduros, muito mais experientes em relação ao que pode acontecer com o seu povo e com essa tirania que acontece aqui no lugar onde eles moram. Então, por isso que é uma fantasia incrível que eu estou recomendando para vocês. E eu gostei muito que a editora não desistiu dessa série, gente, porque quando eu li ela, foi lá em 2015, quando tinha aquelas capas antigas, e eu li o primeiro e o segundo livro e não saía o terceiro livro de jeito nenhum. E eu não acredito que a editora não vai mais lançar as continuações da série. Eu tinha gostado muito e me interessado, ainda mais depois da reviravolta que teve ali no segundo livro. E daí, finalmente, a editora Verus republicou a série nessas capas novas, que são muito bonitas, que trazem a representatividade do livro, né? Mostrando os personagens na capa. E agora temos aí a série completinha para vocês lerem. Então, quem fica esperando a série completar para ler, tem aí a minha indicação. Vocês não vão se arrepender, leitores de fantasia precisam ler Uma Chama Entre as Cinzas. Se você se interessou em comprar a série, tem o meu link aqui na caixa de descrição, que vocês acabam me ajudando bastante comprando com o link do canal. Aqui tem uma playlist com a resenha de outras séries que eu já concluí, porque eu sempre faço um vídeo assim quando eu termino alguma série. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!